Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Informação é Poder. Eu sou Daiane Mello, vereadora de Caxias do Sul. E eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Isso mesmo. Hoje temos mais um episódio do nosso podcast Informação é Poder com o tema Câmeras de monitoramento nas escolas de educação infantil e espaços de AEE. Doutora Daiane, temos um assunto aí que foi notícia na cidade de Caxias do Sul, que é a violência contra uma criança, né? Aconteceu uma agressão numa escola aqui em Caxias do Sul, numa criança de apenas 4 anos. A partir daí, junto com o nosso jurídico, entendemos uma legislação para falar sobre a importância das câmeras de monitoramento nas escolas de educação infantil, né? Isso, e temos percebido notícias não só em Caxias do Sul, como ocorreu deste caso, mas também a nível nacional, essa questão da violência, né, das crianças, não só das crianças, também dos educadores, mas principalmente das crianças de zero, né, crianças de 0 a 6 anos, que são crianças que frequentam escola de educação infantil, são crianças que não têm um meio, às vezes, muitas vezes, de se comunicar, de falar, de se expressar, né? Então, essas violências acabam ocorrendo. Então, essa situação aí se faz necessário, né, a obrigatoriedade de câmeras de monitoramento nas escolas de educação infantil e nos espaços também onde essas escolas têm, que atendem as crianças hoje que têm uma necessidade de deficiência, seja o autismo ou outras deficiências. A gente acompanha casos em todo o país onde a questão da violência é grande, né? Então, não só em educação infantil, e falando, né, a violência com professores, entre alunos e tudo mais, mas a gente focou na parte de educação infantil, tanto para públicas, privadas ou conveniadas, gestão compartilhada. E por que, né, doutora Daiane, que a gente teve que trazer uma legislação? Porque muitas escolinhas falam assim, as particulares principalmente, já temos câmera. Mas tem alguns problemas, né, umas lacunas. Os proprietários das escolas, eu acho que essa semana deu um movimento muito grande, em razão tanto da situação que envolveu a violência, que foi grave, realmente uma criança de 4 anos com 4 dentes ali que atingiu, né, o ferimento daquela criança, e o comportamento, a forma de todo o cenário que ocorreu, porque as imagens repercutiu o Brasil inteiro, né, foi publicado em todas as redes sociais, né, TikTok, Facebook, Instagram, então todos, né, tiveram acesso a essa agressão que foi violenta, uma criança que eu não conseguia responder de nenhuma forma. E acredito que, apesar de alguns não terem realmente gostado da proposta da legislação, quando trazemos a obrigatoriedade das escolas de educação infantil terem as câmeras de monitoramento, muitas delas argumentaram que já tinham ter, as escolas têm. Mas me diz, vereadora, para quem que eles disponibilizam essas imagens quando ocorre um fato? Para ninguém. As escolas de educação infantil privada, elas têm resistência a fornecer as imagens. Por quê? Porque queira ou não queira, você deixa o seu filho num espaço onde aquelas escolas, aquelas empresas ali, porque é um CNPJ ali, ele tem uma responsabilidade de cuidar do teu bem mais precioso. Nós temos filhos e nós passamos por esse processo. A vereadora já passou, agora está numa escola, né, de ensino regular, e eu ainda passo por esse processo do meu filho estar frequentando uma escola de educação infantil. E a gente tem cuidado quando a gente vai optar em escolher uma escola de educação infantil. Afinal de contas, o nosso bem mais precioso, nós estamos delegando a tarefa do cuidado, também do desenvolvimento intelectual, que é o ponto positivo hoje de as crianças não ficarem com as mães ou com as avós e estarem dentro do ambiente, né, educacional. É o desenvolvimento deles, o convívio social. É isso que nos faz tirar eles de casa e levar para esse ambiente, mas a gente precisa de segurança. E muitas escolas têm resistência em fornecer essas imagens, ou por vezes alegam para os pais, por medo de responder em processo criminal, de fornecer essas imagens. Alegam o quê? Que o sistema falhou, que não gravava. Ou seja, há um motivo para a necessidade da legislação. Apesar da legislação, quando a gente fala em obrigatoriedade de câmeras, vereadores, nas escolas,
que já deveria ter, já deveria ser obrigatório, e é muito óbvia essa legislação, ela se faz necessária. Porque, no mínimo, a gente vai intimidar, vai ter que intimidar. A lei não foi para intimidar, mas ela intimida a pessoa. Isso. Porque ela está sabendo que ela está sendo filmada, ela está sabendo que as imagens vão ser disponibilizadas ao pai. Agora a gente pensando, por que existia câmeras e a agressão ocorreu? Possivelmente, analisando de uma maneira geral, é porque essa agressão, como já foi noticiada, que outros pais já foram denunciar, já ocorria de maneiras daqui a pouco até menores, porém, como não se tinha, né, nada de cumprimento disso, né? Tipo assim, não foi feito nada na outra semana, não foi feito nada no outro mês, não existe mais gravação e a agressão voltava a acontecer, né? A gente pode justificar dessa maneira, porque a gente não tem conhecimento de causa, né? Mas é uma justificativa. Então, esse projeto de lei foi protocolado dia 21 de agosto, exatamente com o intuito, né, doutora Dani, de preencher essas lacunas da questão. Disponibilizar a gravação para os pais e ter armazenado 12 meses essas gravações, né? Esse é um ponto principal na legislação, né, em todos os ambientes da escola de educação infantil e também nas salas de atendimento especializado na questão dos AEEs, né? E a parte, no sentido que ficou bom, porque os pais vão poder solicitar essas imagens e vão ter garantido esse acesso que antes eles não tinham, e é muito claro, de várias escolas que a gente conhece, né, que não disponibilizam as câmeras. Isso é comum em Caxias, não só em Caxias, no Brasil inteiro, mas queiram ou não queiram, as proprietárias das escolas terem, fornecer e perceber ali. Muitas vezes elas tomam umas atitudes de demissões baseadas nas câmeras, mas os pais não estão sabendo. Por quê? Se ela divulgar, automaticamente isso vai dar um pavor. E aqui a gente não está falando de uma agressão que nem essa, que realmente foi grave. A gente tem um puxão de orelha, a gente tem os gritos. Poxa, um ambiente educacional, a gente está desenvolvendo uma criança. A gente também vai ter que saber lidar com essa criança, de que forma que o professor vai se expressar dentro dessa escola. Então, também traz segurança para a parte dos professores. Para o pai que acha que qualquer choro que a criança não aceita entrar dentro da escola e algum dia que realmente ele quer ficar em casa, quer ficar com a família, o professor também vai ter a segurança que não vai existir aquela acusação do pai que houve uma agressão, uma violência, alguma coisa a professora fez, porque o meu filho não está querendo ir para a escola. Ele chora quando ele chega na escola. Não. As imagens vão trazer para o pai. Não, pai, olha aqui, ó. Aqui tem imagem de um dia dele normal. Tá vendo? Não aconteceu nada com ele, pai. É normal. Ele está numa fase de resistência, ele está numa fase que ele testa. Cada criança no seu desenvolvimento, ele tem o que ele vai evoluindo, o que vai aprendendo, o que ele consegue fazer. Então, opa, isso aqui é para te mostrar, é muita clareza no trabalho da minha escola, e é assim, é dessa forma, né, que a gente trouxe, né, que a vereadora propôs essa legislação, né, que já existe em outros lugares, até cidades muito mais populosas que Caxias, trazendo nesse sentido, segurança tanto para as mães, os pais que Famílias. deixam seus filhos, as famílias, como para a instituição também. É uma Afinal, garantia de transparência, né, para ambos os lados, né, tanto para as famílias quanto para a própria escola e seu grupo de professores, né? Eles vão estar seguros também que aquilo que passa em sala de aula ele pode fornecer sem problema nenhum, que é exatamente o dia a dia da escola. e eu acredito que com a legislação, né? Claro, foi um projeto, vai ter uma análise, vai ter todo um trâmite, né, da legislação. E com o decorrer desse tempo, vindo a legislação sendo obrigatória e a escola criando laço com a família, eu acho que se torna um processo de confiança e isso volta a ser restabelecido. Hoje a gente tem um rompimento em Caxias que é a incerteza dos pais. Eu mesmo, o meu filho está numa escola de educação infantil que eu escolhi, mas eu fiz minha parte no dia que aconteceu. Eu não liguei para a escola no mesmo dia que a gente ficou ciente desse caso. Eu aguardei. Isso segunda-feira ocorreu. Na quarta-feira eu mandei um áudio para a escola. Olha, eu sei que vocês têm câmeras. Eu quero verificar contigo como é que funciona para vocês estarem verificando, como é que funciona a capacitação dos teus profissionais emocionalmente. Eu gostaria que não fosse só câmera só para enfeite. Eu gostaria que vocês avaliassem essas câmeras. Eu sei que não vai ter um monitor 24 horas vigiando essas câmeras, mas eu preciso que uma vez por semana vocês repassem para verificar se está tudo certinho, se está tudo ok. Eu confio na escola. Eu deixei bem claro, eu confio na escola que eu escolhi. Mas eu quero saber também como vocês estão procedendo para que casos que nem esse não sejam
né, que não ocorram com as nossas crianças. Nenhum pai deseja o que aconteceu, mas precisam ter comportamentos. Parte do poder público. O que é o poder público? O poder público vai criar legislações, palestras, algumas obrigatoriedades mais para o setor privado do que qualquer outro cenário. Isso aí. Entendeu? Quando a gente fala políticas públicas, a gente vai ter vereadores que propõem um projeto para criar a obrigatoriedade da câmara de monitoramento, o acesso, vai criar uma política para se ter trabalhos emocionais, que nem a gente já fez, sobre a questão da saúde emocional. Então, tem que ter movimentos, o poder público tem que fazer, mas tem a parte da empresa, CNPJ, afinal de contas, a gente está falando, a maioria dessas escolas aí são escolas privadas, as escolas conveniadas ao município também são escolas privadas, tem o CNPJ, ela tem um fim lucrativo, e apesar dela ter crianças lá que elas recebem a custo do município, não deixou de ser uma empresa privada. Isso mesmo, mas a nossa legislação também abrange o público, né, doutora Dênia? A questão abrange, além das particulares, que muitas justificam que já tenham sistemas de segurança, daqui a pouco elas vão ter que aprimorar e ajustar para que se tenha, então, a gravação dos 12 meses, uma solicitação mais rápida de entrega, né, quando é solicitada. A gente tem a questão das escolinhas públicas, e a gente fala das públicas com gestão compartilhada, que é o caso de Caxias do Sul, né? As escolas de educação infantil têm gestão compartilhada, então também vai ter que ser ajustado isso. A gente tem um período de adaptação para isso, mas também para funcionar no público também e não somente no privado. Essa é a nossa proposta de legislação. Isso é, as escolinhas públicas, elas também passam pelo mesmo processo. O pai também, ele deixou, afinal de contas, o filho dele nessa escola e ele também precisa ser bem cuidado. Então, traz a obrigatoriedade dentro do projeto para que as escolas públicas também. A gente sabe que o executivo, né, nesse sentido, ele vai demorar um pouco mais em razão da previsão orçamentária Isso que mesmo. deve se ter, né, nesses casos, porque como envolve um número específico de escolas, então tem que ter as câmeras de monitoramento em todas as salas de aula, né? A gente não está falando das áreas que são áreas com privacidade, que são os casos dos banheiros, a gente não vai ter dentro dos banheiros as, as câmeras de monitoramento. As escolas públicas também passam pelo mesmo processo, que é o mesmo olhar. A gente deixa os nossos filhos lá também na escola pública, ele também tem um plano de desenvolvimento, né? Mas a creche, que nós deixávamos, as crianças eram deixadas só para simplesmente serem cuidadas porque a mãe tinha que trabalhar. Não, hoje tem um sentido a nossa legislação. A questão da criança passar a ter o acesso educacional, uma escola de educação infantil, a gente envolve rigorosamente a questão do desenvolvimento dela e o convívio social, né? Que não nada muda na escola privada. A gente também, né? Acho que na legislação traz a obrigatoriedade, que é a parte que o poder público tem que fazer. Isso aí, Essa parte legislar. realmente é o poder público fazer isso. Os vereadores vão propor a legislação e o executivo vai ter que executar de alguma forma. Então, hoje, essa legislação proposta é para as escolas de educação infantil, né, doutora Daiane? A questão de escolas particulares, públicas, conveniadas ou com gestão compartilhada dentro do município de Caxias do Sul. Ela não abrange a questão das escolas municipais e estaduais, mesmo a gente ainda tendo crianças de 4, 5 anos no ensino fundamental, porque ele é um passo inicial. A gente entende também que seria necessário termos em tudo, mas a questão do público se adaptar, o setor público se adaptar a isso, é um custo também grande. Então, a gente está propondo uma legislação agora a nível de educação infantil, né? Isso, as crianças que frequentam a escola de educação infantil, de 0, no máximo ali até 6 anos, ela pode ficar na educação infantil. E o ensino fundamental e o ensino médio, que a gente fala, né? Então, as escolas do município, essas não estariam abarcadas nesse momento. Nesse Lá momento. eles sofrem outra realidade, né? Diferente da educação infantil. Apesar de no ensino fundamental a gente ter as crianças que já têm uma expressão, já sabem falar, já contam pro pai tudo o que acontece. Lá a gente vive uma outra realidade, realidade diferente, dos professores sofrerem bastante agressões. Semana passada nós tivemos uma matéria de uma professora, né? Que teve a mão cortada também. Ou seja, lá a gente tem um cenário inverso, né? Os professores que sofrem muitas vezes a agressão e os adolescentes vêm sofrendo por outros cenários que com certeza vai ser objeto de um próximo aí podcast. E também acho que é importante ressaltar aqui que quando a gente fala de os pais vão ter acesso, vereador, eles não vão ter acesso remoto, acesso imediato com aplicativo, tá no trabalho e tá olhando como é que tá a criança dele lá, não.
essas imagens a gente também precisa ter cautela, a escola não precisa fornecer a todo momento, não é isso que a gente está sendo. Todo dia a escola vai fornecer 100 cortes de imagem para todos os pais que estão aqui, não. É mediante o pai, está com uma dúvida, ocorreu uma situação realmente, olha, tô temendo, meu filho chegou roxo, enfim, ele veio com algum sintoma para casa, ele está com choro, ele está com uma reclamação. Realmente, aí sim, a escola, a lei ela abrange, a lei é abrangiva. Claro que a gente vai ter que ter o bom senso das pessoas, em que se usar desse momento de solicitar parte das imagens, imagens dos seus filhos, né? Lembrando sempre que a gente tem a questão da lei de proteção de dados, tudo mais, de imagem, envolve mais de uma criança dentro de um ambiente escolar. Tem o ECA também, no caso, né, então tem que estar dentro Dessas dessa legislações, então legislações. fica bom ressaltar aqui que não vai ser um acesso remoto, que vai estar no celular e todos os pais vão passar a ter acesso. Não, até isso traria um custo muito maior para as empresas, então a gente traz as câmeras, que muitas delas têm, mas que vão passar a permitir, vai estar garantido por legislação o acesso aos pais quando necessário. Isso mesmo, ela já é legislação em Guarulhos, São Paulo, no Rio de Janeiro, em Suzano também em São Paulo, né? Então tem cidades grandes que essa legislação já está válida, né, funcionando e tudo certo. Mas, doutora Dani, chegou no ponto da agressão nessa escola, né? Neste caso que a gente falou e fizemos uma legislação. Mas essa legislação, ela é para dar segurança, como a gente falou, para ambos os lados, e daqui a pouco resolver alguma situação que já tenha acontecido. O que a gente tem uma realidade em Caxias também são, principalmente nas escolas de educação infantil particulares, a questão do esgotamento das pessoas, dos profissionais, nas públicas também, né? Então, a gente teve recentemente algumas paralisações da gestão compartilhada por causa do esgotamento mental. A gente tem a questão da saúde, a questão emocional das pessoas muito envolvidas com isso. E eu recebi diversos relatos de professoras, né, da rede pública e particular, falando sobre essa situação. E até de profissionais, psicólogos, psiquiatras, falando dessa questão que é de todos os profissionais, mas por termos professores cuidando de mais de 10 crianças, acaba perdendo o controle. Nada justifica aquela agressão gratuita a uma criança de 4 anos. A gente está falando de um esgotamento que já existe na rede de escolas, né? E que a gente também precisa pensar alguma coisa, né? Isso é. Na verdade, esse esgotamento, vereadora, não diz respeito só a esta profissão. Eu acho que é um nível geral. São a questão da internet, né, também, que traz muita informação ali, do Pensamento pessoal. acelerado. Isso, a gente está muito acelerado, a gente está vivendo uma nova era, né? E cada vez mais é mais comum as pessoas precisarem ter acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, tomar medicamento. Então, ainda está sendo um tabu para nós estamos em desenvolvimento, em evolução nesse sentido, e nós tivemos a NR1, né, que foi suspensa, né, foi prorrogado o prazo para as empresas se adaptarem, então foi um grande avanço, a NR1, que trata sobre essa questão emocional, né, sobre a saúde ocupacional do trabalhador no sentido psicológico, que antes a gente não tem. Hoje, o que a gente tem? A gente, na admissão, nós temos um exame muito simples, que a maioria deles sai como apto e todo mundo entra para o trabalho. E realmente ele não tem uma avaliação significativa relativa a isso. E as empresas não têm, então, uma alteração com a partir da NR1, tanto nos exames admissionais, que podem ser feitas avaliações psicossociais, e também elas vão precisar ter os laudos delas, né? O PGM, o Programa de Gerenciamento de Risco, elas vão ter que ter lá também essa questão do nível de risco dessa saúde ocupacional desse trabalhador a nível emocional. E a gente tem muito aí a questão do burnout, né? A maioria dos profissionais que estão no esgotamento do trabalho, né? Eles acabam tendo diversos problemas emocionais e acabam impactando nesse comportamento agressivo e acabam respondendo dessa forma. Entendo que nada justifica a forma, a agressão que ocorreu, mas existe um ponto a ser trabalhado nesse sentido. E eu acredito que as câmeras de monitoramento, ela traz parte de uma solução, mas não a solução num todo. As avaliações vão precisar ocorrer. Hoje, como a gente não tem obrigatoriedade na legislação, as empresas elas têm o processo seletivo delas, que elas fazem interno, então elas não podem julgar isso por culpa do poder público. Empresa privada contrata quem quer, e daí aguenta o ônus depois que vier.
né? Então, o que que acontece, né? Hoje a gente tem várias empresas de medicina ocupacional que fazem as análises básicas. Não fazem a análise psicossocial. Mas se a empresa quiser, tem empresas Sim, hoje especializadas para isso, né? Hoje a empresa, se ela contrata realmente uma empresa de recrutação, ela vai ter empresa de recrutação que só recruta, que apresenta o profissional, ou ela contrata um plano mais elaborado, que é o plano que o quê? Um plano que faz 2 exames, não só esse exame. A gente tem o exame do DISC, que a gente é um exame comportamental, onde a gente sabe qual é o perfil da pessoa que está trabalhando contigo, né? Se ela é uma pessoa executora, comunicativa. Então, tem esses 4 perfis hoje dentro desse DISC, que é uma ferramenta muito utilizada pelos psicólogos, e tem a avaliação psicossocial, as questões de avaliações psicológicas mesmo, que tem como fazer. Hoje, a empresa privada, a gente tende muito, quando surge um problemão, a gente jogar para o poder público. A gente só não pode esquecer aquilo que é a obrigação nossa de fazer. Isso Né? mesmo. A gente entende, eu entendo que existe uma obrigação, mas a gente nem está falando numa escola pública do caso que ocorreu. Nós Isso é. estamos tratando do caso de uma escola particular, que contrata um profissional que tem um piso da categoria, mas paga o que quer, de acordo com o que ela recebe. Então, assim, o profissional está desmotivado na minha escola. Quem define o salário da tua escola é tu. A gente sabe que tem um piso da categoria. Tem um piso da categoria. E quem vai discutir o piso da categoria? Porque o empregador está discutindo na classe sindical dele diminuição do percentual de aumento. Isso aí. Ele não quer pagar mais. A carga tributária dele é alta. A gente sabe que nós estamos no estado do Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma carga tributária alta. Então, quanto menos for o salário do funcionário, melhor para ele. Eu sei, nós também temos uma empresa. E nós não podemos ser ignorantes a tal ponto. A gente só não pode, pelas nossas escolhas, culpar o poder público. O que o poder público pode fazer diante desse cenário? De uma escola que não qualificou o profissional. O poder público tem que motivar. Ele tem que criar programas que façam a qualificação dos profissionais. Vejamos, no concurso público, hoje o concurso público, o professor que trabalha na rede municipal, na rede estadual, ele passa pela avaliação psicológica. E muitos concurseiros que estão aí de prova têm a questão da avaliação psicológica, muitos deles são reprovados. Isso mesmo. E discutem na justiça ainda se foi adequado ou não, e na justiça eles passam por uma nova avaliação psicológica. Então, no serviço público, a gente já tem o filtro. Por isso que quando a gente surge com as matérias em que os alunos foram agredidos nas escolas, ainda a gente tem um número mínimo, porque a gente já tem o filtro da rede pública. A rede privada, lembra que todo momento que a privada gritar e pedir para o poder público fazer legislação, ela não vai poder chiar depois. Que foi o caso da NR1. Chegou a NR1 para nós também, como empresária, faço parte da NR1. Nós pedimos a proteção. Quem que pediu prazo? Foi o governo ou foi nós? As empresas. O governo ia ganhar. Porque ele vai tributar, ou tu acha que ele não vai ganhar nada em cima disso? No momento que a gente classificar a nossa empresa como risco, o governo vai aumentar com certeza a nossa alíquota da contribuição previdenciária. As empresas vão pagar. Então, toda vez que a gente chega, o poder público tem que fazer, lembra, o poder público vai fazer mais legislação, mais carga tributária para a gente provar. E é isso que as escolinhas têm que cuidar. As escolinhas de educação infantil hoje, nós temos só legislação no município de Caxias, que está em tramitação, que recém entrou, sobre a questão das câmeras. A gente tem que cuidar quando a gente traz a responsabilidade para o poder público. Porque o poder público vai vir. Ele vai trazer, mas ele vai trazer o ônus tributário para nós. E nesse sentido, eu estou tranquila. Vamos aguardar a NR1, vamos ficar quietinho. E o que a gente faz enquanto isso? Para a gente se garantir ter profissionais na nossa empresa? Exames. Contratar um psicólogo, contratar empresas. Caxias tem várias empresas, várias pessoas hoje que fazem esse serviço e que fazem essas análises. E outra coisa, outra sugestão que veio através até de professores, né, a questão do acompanhamento, né, desses profissionais. Esses profissionais, a gente sabe que eles precisam também, hoje em dia todo mundo precisa de terapia, né? Então, a questão do acompanhamento não somente com a psicóloga da escola, aquela especialista na questão das crianças, né? Mas um psicólogo à parte que possa fazer esse atendimento dos profissionais que trabalham nas escolinhas, porque a gente está falando aí do setor privado, né? O pessoal da área da educação, então, está te procurando porque eles não têm uma psicóloga de confiança para poder trazer
o que eles estão sofrendo de sobrecarga. Eles Isso não vão mesmo. falar para o psicólogo contratado pela escolinha. Mas vai ter que Exatamente. pagar um profissional à parte. Vários professores que entraram em contato comigo, eles fazem, né, a questão, eles contratam um psicólogo à parte, e 2 até me disseram valores muito próximos, cerca de 500, R$ 550 por mês para a sua terapia, porque dentro da escola não se sentem confortáveis em falar das Sim. situações, né. Então, isso também a gente está falando do setor, privado como um todo, que pode fazer a contratação de uma maneira diferente, que pode fazer um acompanhamento com esses profissionais de uma maneira diferente. É. Nesse sentido, eu entendo que o poder público já vem e fez. Fez o quê? Porque o sindicato dos empregadores não estava conversando com o dos empregados, aí a gente estava na briga. Aí a Justiça do Trabalho se manifesta. Só que a Justiça do Trabalho se manifesta da pior forma possível, condenando as empresas a pagarem por dano moral, por assédio moral, por tratamento psicológico. Enfim, os pedidos lá que tem hoje em tramitação na Justiça do Trabalho. Né? Então, a empresa agora pede um socorro para o poder público vem o quê? Vem no sentido, apresenta, ó, aqui está NR1, agora tu tem um custo. O nosso custo aumentou, porque a gente vai ter que contratar um engenheiro do trabalho agora para fazer esse ponto de vista. E depois a gente tem mais o nosso exame admissional que vai aumentar. E o exame periódico, porque não vai ser só na admissão que a gente vai ter Não, que porque vai avaliar. ter o acompanhamento, E né, vai no ter caso o acompanhamento periódico. periódico e o exame ainda demissional, para ver se aquela pessoa, no momento da demissão, foi demitida, ela está apta realmente, psicologicamente, para poder sair daquela empresa. Então, esse ônus todo vem em razão do grito, né? Do grito do empresário, do grito do funcionário, enfim. Aí a gente está entrando. Entende que quando a gente fala que da capacitação, da melhoria, do salário, tudo isso é uma briga que daí é outra briga. Essa briga aqui é briga com as crianças. Proteger nossas crianças, não o meu filho, nem a tua filha, é proteger todas as crianças, as famílias. Quando a gente fala em câmera, agora se eles quiserem discutir outras pautas, que daí é briga de sindicato, briga sindical, envolve outra discussão, que daí é remuneração, como todas as empresas têm. Eu também vou ter com os meus advogados aqui que eles querem ganhar mais. Isso E mesmo. que eles querem psicóloga particular para a gente pagar. Isso daí essa discussão foge da que está sendo objeto. Porque a principal, eles trouxeram um desvio de foco. E não Uhum. era isso que a gente estava falando. A gente está falando da segurança, confiança. Confiança. É estabelecer vínculo de confiança com as famílias. E é isso que a gente está discutindo. Claro que nem sempre precisa de uma legislação para a gente discutir confiança. Talvez realmente trazendo as conversas mais abertas, trazendo profissionais que conversam sobre isso, tanto com o profissional como com a família, para ter o mesmo tom de batida de conversa. Até mesmo porque muitas escolas já possuem as câmeras de monitoramento, tem umas inclusive que tem remotamente que as pessoas acessam, tem outras com a agenda virtual que conversa, tem outras que têm escolas de pais já envolvidas, tem círculo de conversas, né? A gente está falando simplesmente para que todas tenham pelo menos o básico, né? As câmeras de monitoramento e o armazenamento. E isso a gente trata a questão da transparência com ambos os lados. Não basta apenas também aprovarmos a lei, por isso estamos com ela em discussão na Câmara, vai tramitar pelas comissões, provavelmente comissão de educação, mas também pela parte do orçamento, tem que ter o recurso, principalmente falando das gestões compartilhadas do município, que são as escolinhas públicas, né? Então, a partir de ter o recurso, colocar isso em prática, mas também ter o poder de fiscalização sobre isso, né? Para que realmente aconteça, que as pessoas, seja no público ou no privado, elas peçam, solicitem a gravação e elas obtenham isso. Que hoje, muitas vezes, até em muitas escolinhas que a gente sabe que existem as câmeras, elas não fornecem, e esse foi o nosso boom para pedir essa legislação, né? A intenção. Já chegando na reta final do nosso podcast, eu queria deixar uma frase. Eu acho que o tema é longo, realmente a gente poderia aqui ficar falando sobre horas sobre esse assunto, mas eu queria deixar uma frase a todos que é: as câmeras de monitoramento, elas trazem mais segurança, mas elas são apenas um dos instrumentos que nós temos hoje. Então ela não resolve num todo o problema. Nós precisamos trabalhar a questão de programas de políticas públicas para que se tenha uma segurança efetiva entre família e escola. O que a gente está falando é o que a gente já conversa em muitos outros horários que a gente conversou nas nossas lives ou podcast, que é
a conversa que precisa se ter com escola e família, escola e família. A família também precisa ser participativa. Muitas vezes as famílias elas não participam das reuniões escolares. Então ali elas não conseguem perceber como é que está a batida da escola, como é que está o ânimo desses professores. Então esse convívio ele é importante. Isso faz parte de uma construção que a gente vem conversando para que o poder público sim crie políticas públicas nesse sentido, para a ampliação da participação da família com as escolas. Então avançamos nesse assunto. E a gente acredita, como em todas as nossas conversas, que informação é poder realmente, não é só o nome do nosso podcast, mas sim as pessoas terem a informação nas suas mãos, né, na palma das suas mãos. E como é importante, é um passo inicial. Essa foi uma demanda que veio da própria comunidade. A gente já tinha pensado em algum projeto, principalmente falando da questão da inclusão, nos espaços que atendem as crianças autistas ou com alguma síndrome, mas quando houve esse caso específico na cidade, a gente disse: "Não, vamos já colocá-lo em legislação". E a gente sabe que muitas escolas particulares já têm as câmeras de monitoramento, a gente só está ajustando de uma maneira acessível para os pais e que traga realmente segurança para ambos os lados. Como a gente disse, não é só a família que tem que ficar segura, é os próprios profissionais que atuam nessas escolas podem ficar seguros que as atitudes deles não esbarrarão em alguma situação de agressão dita, né, daqui a pouco na justiça que fez e que fica a palavra do profissional contra a da família. Então é uma questão de segurança para ambos os lados. Então acreditamos sim que esse projeto vai tramitar nas comissões, se tiver alguma melhoria nele, vamos colocá-lo também, né, em discussões em grupos de trabalho. Se alguma escolinha quiser também vir até nós para conversar e daqui a pouco também propor outras situações de legislação, estamos abertos para isso, mas realmente é um passo importante e que foi abraçado também pela comunidade. Muitos pais, muitas famílias elogiaram, inclusive disseram, né, que tinha que ser ampliado para as escolas de educação, ensino fundamental, que a gente fala de pré-escola até a questão do 9º ano e até mesmo no ensino médio. Então a gente sabe que é uma legislação que os pais já pensavam que ela deveria ser obrigatória. Então colocamos isso em pauta em Caxias do Sul, já é legislação em outros municípios pelo país e vamos trabalhar para que se torne realidade, inclusive depois na implantação e na fiscalização. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Informação é Poder. Continue nos acompanhando e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a ele.